Fala galerinha, aqui é o professor João Paulo, professor de Geografia de vocês. Hoje o professor está aqui desenvolvendo mais uma aula em formato de vídeo para que a explicação do professor seja mais significativa, seja mais fácil na hora de vocês desenvolverem aí os exercícios disponibilizados lá no Google Forms. E também uma forma de nós aí matarmos um pouco a saudade, vocês estarem mais próximo do professor e o professor também estar mais próximo de vocês, tudo bem? Bom, o tema da nossa aula é técnicas de representação utilizadas na cartografia temática, mapa de base e mapas temáticos. Unidade temática, formas de representação e pensamento espacial, o objeto de conhecimento, identidade sociocultural. Habilidade: aplicar técnicas de representação utilizadas na cartografia temática, em especial a diferença entre mapas de base e mapas temáticos. Então, lembrando que essa habilidade é a habilidade que vai ser contextualizada nos exercícios, lá disponibilizados no Forms, e é justamente aquilo que o professor quer que vocês aprendam, entendam dentro dessa aula que o professor está produzindo. Tudo bem? Vocês saberem quais são as técnicas, o que são mapas temáticos e as suas técnicas, tá? Diferenças de mapas de base para mapas temáticos, enfim. Bom, vamos analisar conceitos para a gente entender as diferenças e saber o que são mapas temáticos, né? Uma cartografia temática, temos que entender o conceito. Então, o que são mapas temáticos? Os mapas temáticos são aqueles que focam num tema específico para apresentar as informações. Então, aqui, logo de início, já consigo entender, né, o conceito. É aqueles mapas que apresentam temas específicos, ok? Que trabalha com um tema, uma ideia central. Então lembre-se que os mapas são representações geográficas do nosso planeta, seja de um continente, do mundo, do país, de uma região, de um estado, etc. Quando a ideia central é reunir somente alguns dados ou características mais específicas aí sobre determinados lugares, classe, como a vegetação, os biomas, culturas, etc., temos então os mapas temáticos. Normalmente, os mapas temáticos facilitam o entendimento dos dados, por isso, são acompanhados de legendas explicativas, cores e símbolos, os quais auxiliam na interpretação das informações apresentadas. Então, uma dica clássica: sempre observa a legenda no mapa para ter sucesso no entendimento, no conhecimento que esse mapa está nos informando, tá? Porque na legenda vai estar explicando ali a função das cores, dos símbolos, das figuras geométricas e assim por diante. Hoje em dia existem diversos tipos de mapas temáticos e com o avanço das técnicas de representação associados aí à tecnologia, eles são feitos com extrema precisão. Então, aqui o professor trabalhou com vocês o conceito, né, de mapas temáticos. Então, o que significa? São mapas que apresentam um único tema, um tema mais específico. Tudo bem, pessoal? Bom, os mapas de base. Os mapas de base são aqueles cujo objetivo é a representação exata e detalhada da superfície terrestre, no que diz respeito à posição, à forma, às dimensões e à identificação dos acidentes no terreno, assim como dos objetivos concretos que neles se encontram. Então, mapas de base é aqueles mapas já produzidos, aqueles mapas que já apresentam informações mais detalhadas sobre determinados lugares, tudo bem? Então, o mapa, no único mapa, vai ter várias informações. Ele não tem aí, na verdade, uma abordagem de um tema específico, porque o mapa temático vai abordar sempre um tema específico, como o professor vai mostrar para vocês agora exemplos. Então, nós temos aqui mapa físico, mapa que aborda aí o clima, mapa que abordam aí a classificação do relevo. Tudo bem? O professor passou bem rapidinho aí os exemplos, porque eu vou trazer de uma forma mais concreta, mais objetiva agora em diante. Então, os mapas temáticos, por sua vez, buscam a representação de um ou mais fenômenos e das relações que possam existir entre eles.
tendo como base os mapas já produzidos. Reflexão. Vamos parar para pensar aqui agora. Você, aluno que já viu aulas de geografia com diferentes conteúdos, o professor já trabalhou sobre a importância dos mapas, a importância da cartografia dentro da história da humanidade. Você vai refletir e você vai fazer uma anotação no seu caderno, para que depois essa anotação possa lhe ajudar nos exercícios futuros aí no Forms. Em sua opinião, quais fenômenos podem ser representados por meio de mapas? Fenômenos, classe, significa informações, tá? A ideia central, tudo bem? O que vamos pensar? Que tipo de informações podem ser representados por meio de mapas? Será que eu posso representar todos os tipos de informações nos mapas? O que mais interessa, o que é mais importante a gente representar nos mapas? É reflexão. São questões que o professor está perguntando para que vocês possam refletir. Tudo bem? E entender futuramente a importância dos mapas dentro dos nossos conhecimentos aí geográficos. Então vamos lá. Há diversos tipos de mapas temáticos. Então vamos ver alguns exemplos e as principais características deles. Mapa físico. Olha que interessante, eu estou vendo um mapa físico, né? Um tema que o fenômeno é mostrar aqui a parte física do nosso território, como que é formado o nosso território. Nesse mapa físico, está mostrando aqui na legenda, pessoal, que vocês não conseguem observar, mas está mostrando algumas informações relacionadas ao nosso território. Por exemplo, mostra o tipo de relevo que formam aí o território brasileiro. Então eu sei que essa parte mais escura, o verde escuro, significa as áreas de planície, né? As áreas onde que o relevo brasileiro possui aí cerca aí de 0 até 200 metros de altitude. Já as outras partes aqui, mais clara do nosso território, representam aí as áreas de depressão, representam as áreas de planalto e as áreas mais escuras representam as áreas mais elevadas do nosso território. Então vamos para o conceito, que o importante agora é vocês entenderem aqui qual é a função aqui do mapa físico. Ele reúne diversas informações relacionadas com os aspectos físicos de um local. Por exemplo, relevo, o professor disse agora, altitude, o sistema de hidrografia, os tipos de rios, principais rios que formam aí as nossas bacias hidrográficas. As cores do mapa indicam alguns aspectos importantes. Por exemplo, o marrom é usado para indicar os planaltos e as montanhas, que são as áreas mais elevadas. As cores mais escuras para indicar a altitude, quantos metros em relação ao nível do mar possui aí esses terrenos. E o verde para marcar as planícies, as áreas mais baixas aí ou quase sem nenhuma elevação. Então, olha que interessante, no único mapa, o mapa físico, eu consigo observar aqui uma informação principal, que é entender a estrutura física que forma o nosso território, né? Então, esse aqui é um exemplo de mapas temáticos. Está abordando aqui o único tema, que é o tema físico. Bom, se eu quero entender uma outra particularidade do território do Brasil ou do mundo, como por exemplo a vegetação, eu vou buscar aí informações em mapas que vão apresentar somente esse tema, essa temática. Então olha lá, mapa de vegetação. Apresenta informações relacionadas com o tipo de cobertura vegetal de determinado local. Da mesma forma que no mapa físico, é repleto de cores e legendas que facilitam o entendimento do leitor. Então esse mapa aqui, mapa vegetação, mostrando as paisagens naturais que o Brasil possui. Então, para que eu consiga compreender essa diversidade paisagística em relação à vegetação do Brasil, eu preciso compreender aqui as informações expressas na legenda. Por exemplo, verde é a floresta amazônica, né? Que é a nossa Amazônia, que é uma área florestal. Temos aqui a Mata Atlântica, que é esse tipo de informações aqui que vocês teria, né? Depois o professor vai trazer aqui por que a Mata Atlântica ainda é tão destacada, porque boa parte dessa vegetação a gente percebe que já foi aí ocupada, foi desmatada. Temos o Cerrado brasileiro, que é essa parte em amarelo, o Pantanal, a planície aqui, que
uma das maiores áreas inundadas do mundo. Temos a caatinga, que é essa vegetação semiárida que caracteriza o nosso Nordeste. Temos os pampas, que são os campos sulinos aqui no extremo sul. E temos as áreas desmatadas, que mostram para nós aqui outra informação. Não só a vegetação está abordando nesse mapa, mas também está fazendo uma outra relação. A vegetação em conjunto aí com as áreas já desmatadas, que foram ocupadas aí pelas atividades humanas. As cores significam, né, são separações, separar aí os tipos de vegetação. Tudo bem, pessoal? Então, analisando a legenda, entendendo a função das cores e os símbolos que possui, eu consigo compreender melhor aí a diversidade paisagística do nosso território. Tudo bem? Bom, mapa político. Todas as vezes que o professor trabalhar com vocês, vamos estudar o mapa político do mundo. Vamos estudar o mapa político da América do Sul. Vamos estudar o mapa político do Brasil. Mas, professor, o que é político? O mapa político reúne diversas informações sobre as regiões administrativas de um território, ou seja, a divisão político-territorial. Assim, ele apresenta os estados, as capitais e as cidades mais importantes. As cores também são muito importantes nesse tipo de mapa, marcando a fronteira e os territórios. Então, o mapa político são aqueles mapas que vão apresentar para vocês como que é a organização política administrativa dos territórios dentro de um país, ou dentro de um continente, e assim por diante. Então, por exemplo, aqui no Brasil, eu consigo identificar a posição geográfica dos 26 estados que formam o nosso Brasil, o Distrito Federal, consigo entender aqui, observar as fronteiras, que são limites que formam de um território de um estado para o outro, né? E as cores para justamente separar, né, um estado do outro, e também aqui ao mesmo tempo está mostrando estados organizados em regiões, tudo bem? Sendo que aqui é região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e região sul. Não é só para mostrar aqui as informações relacionadas à posição de cada estado e as suas fronteiras. Nós temos outras informações. Por exemplo, esses círculos em negrito simbolizam aqui, pessoal, as principais as capitais dos estados brasileiros, onde estão localizados aí a posição geográfica das capitais dos estados. Por exemplo, São Paulo, está localizada a capital São Paulo aqui. Minas Gerais, Belo Horizonte, Bahia, olha, Salvador e assim por diante, tá? Vocês vão observar que tem outros mapas políticos que trazem aí outros exemplos de cidades mais importantes, que são cidades regionais importantes dentro de um território. Tudo bem? Bom, para entender melhor sobre a economia, os fatores econômicos de um território, por exemplo, do Brasil, vou buscar informações detalhadas sobre um único tema, que é o tema econômico. Então, reúne aspectos relacionados com o tipo de economia de cada região, ou seja, as atividades econômicas desenvolvidas em cada território, pode ser indústrias, comércios, serviços, pautados nos setores da economia. Também pode apresentar informações pautadas nos setores da economia. Também pode apresentar informações sobre o PIB, que é o Produto Interno Bruto, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, dentre outros, tá bom? Nesse caso aqui está mostrando as principais economias aí desenvolvidas dentro do território brasileiro. Analisando aqui a legenda, eu tenho aqui a produção agrícola de grãos. Grãos eu entendo aqui, por exemplo, soja. Temos aqui a agricultura, a monocultura, áreas de pastagens, áreas de floresta e áreas de extrativismo, no caso, extrativismo até mineral. Então, eu consigo compreender, por exemplo, quais são as principais atividades econômicas do setor primário mais desenvolvidas aí dentro das regiões brasileiras, dentro do território brasileiro. Bom, também podemos trabalhar com muitos mapas históricos. Vocês vão aprender a trabalhar com muitos mapas históricos no ano que vem, quando nós trabalharmos sobre a história do Brasil. Então, o que o mapa histórico resume? Qual é a temática que ele aborda? Apresenta informações ou acontecimentos históricos sobre determinado local.
Geralmente contém título que estão relacionados com o contexto, a época em que eles foram produzidos. Os mapas históricos também podem indicar aqueles mapas mais antigos. Então, os mapas históricos são aqueles mapas que foram produzidos em momentos diferentes. Esse aqui, por exemplo, é um mapa bem antigo que mostra aí quando o Brasil estava ainda em processo de formação territorial, em que muitos estados brasileiros ainda não eram, alguns estados, perdão, melhor dizendo, alguns estados brasileiros ainda não existiam dentro do nosso território, como por exemplo Mato Grosso do Sul, Tocantins e assim por diante, tá? E esses mapas foram produzidos em épocas diferentes, em contextos diferentes, tudo bem? Bom, quero saber sobre a distribuição da população brasileira, onde os mais de 200 milhões de brasileiros, por exemplo, estão aí, se encontram dentro do território brasileiro. Então, vou buscar um mapa temático, um mapa que trabalha esse tema, que fala somente aí o tema que é densidade demográfica. Então, lá, mapa populacional. Também chamado de mapas demográficos. Demográfico significa população, tudo bem, classe? Esse tipo de mapa reúne informações relacionadas com a densidade demográfica de determinado local. Geralmente utilizam cores e legendas para indicar algum local com maior ou menor densidade. O que é densidade? É a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Então, nesse mapa, por exemplo, eu sei que as áreas onde são mais disputadas, as áreas mais ocupadas dentro do território brasileiro, que mais concentram pessoas por quilômetro quadrado, são as áreas onde estão aqui com tons de cor escura, que aqui vai de 200 a 1.200, perdão, a 12.911 pessoas por quilômetro quadrado. Principalmente aqui, ó, a área de São Paulo, pessoal, principalmente a de São Paulo. Nós temos aqui uma grande concentração, essa área aqui onde vocês estão vendo aqui, que o professor está com o mouse, é a região mais ocupada populacionalmente do Brasil, a maior densidade demográfica. Agora, analisando o Brasil como um todo, percebemos que a maioria da população brasileira se encontra aqui na faixa litorânea. Tudo bem? E mais dentro do interior, percebemos aqui no estado de São Paulo e em outros estados também da região sul. Já no interior do território brasileiro, percebemos que a densidade demográfica é maior, ou seja, a ocupação dos brasileiros em relação ao interior do Brasil é menor do que na faixa litorânea. Aí tem todo um contexto histórico, econômico por trás, tudo bem? Quero saber sobre o clima? Então, vou buscar informações no mapa que tem essa temática. Aqui mostra, reúne informações relacionadas com o tipo de clima e os fenômenos meteorológicos que ocorrem em determinado local. Então, aqui está mostrando os tipos de climas dentro do Brasil. Então, o professor aqui só está mostrando mesmo, por exemplo, quente, superúmido, clima aqui equatorial, quente, semiúmido, tropical, né, temperado. Ou seja, pessoal, é um clima equatorial, um clima tropical e um clima aqui temperado, que são aí os climas que mais predominam no território brasileiro. Bom, distribuição espacial da indústria. Aqui está mostrando um mapa que contém aqui informações para nós das indústrias brasileiras, as empresas brasileiras, onde elas se concentram mais. Qual é o lugar onde ocorre aí maior presença de indústrias e quais são os lugares onde ocorre menor presença de indústria, tá bom? Então eu tenho um mapa aqui que mostra a distribuição das indústrias segundo aí o IBGE em 2002. Então eu percebo que a legenda está mostrando círculos que representam a maior concentração de empresas e os círculos menores onde tem menor concentração de empresas, tudo bem? Então percebo que a região sudeste, a região de São Paulo, região sudeste, região sul do Brasil são as áreas onde ocorre aí maior concentração de indústrias dentro do nosso território. Por isso tem tantas pessoas aqui na densidade demográfica, né? Por conta aqui do fator econômico. Temos aqui um mapa físico, que é aquele mapa que o professor trabalhou. Entre esses dois mapas, classe, qual vocês acham que poderia ser classificado como mapa temático? O mapa
físico, que abordam aí a hidrografia, aborda as altitudes, aborda os principais rios, ou o mapa aqui distribuição espacial da indústria. Desses dois mapas, qual você poderia classificar? Que é mapa temático e mapa de base. Vamos parar para pensar? Temático aborda um único tema. Tem como objetivo representar uma informação mais específica de determinado assunto, determinado fenômeno. O mapa de base, ele tem a preocupação em demonstrar a posição geográfica, as características físicas, né? Então, se esse exercício, se o professor for cobrar esse exercício lá no Forms, vocês vão saber que o mapa temático aqui é o mapa relacionado à distribuição espacial da indústria, porque o objetivo aqui é mostrar somente a distribuição espacial da indústria. As outras informações não é relevantes, porque o tema é um único tema, empresas, o número de empresas e onde são localizadas. Já o mapa físico é importante, só que ele aborda outras informações aí que dá para nós aí uma base sobre o nosso território, conhecimento sobre o território físico do nosso país. Bom, vamos analisar aqui também outro mapa aqui temático, que é um mapa também dos fatores econômicos. Olha aqui, vocês vão ter a oportunidade de conhecer outros mapas com várias informações na legenda. Aqui são mapas que trabalham com os recursos minerais mais importantes do Brasil. Então, aqui o símbolo do carvão, o símbolo do alumínio, ferro, estanho, cobre, ouro, petróleo, gás natural, sal marinho, diamante, flúor, potássio, fósforo, que são recursos minerais muito importantes aí para a fabricação de outros produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então vocês vão ver cores e vocês vão ver símbolos, figuras que representam dentro da linguagem cartográfica, representam determinados recursos minerais, tudo bem? Olha lá o petróleo, como aqui é a torre extraindo petróleo, né? O gás que com esse fogo, né? Que representa aí a extração do gás, que é essa tocha de fogo, o sal marinho, olha aqui a representação do sal marinho na legenda, e outras informações aqui. Bom, eu tenho um outro mapa aqui, que é um mapa também temático, mas ele aborda quantidade. O foco dele é apresentar quantidades. Então, olha lá, população por país 2007. Eu tenho aqui na legenda as informações. Círculo, que representa a quantidade em milhões e milhões de habitantes. E temos aqui os países que deram aí nos maiores números de população. Tudo bem? Então, olhando aqui, não preciso recorrer à legenda. Sabendo a posição, quem são os países que estão localizados nesses círculos, eu sei que a China se destaca aqui como país famoso, a Índia, que é um paíszinho da China, porque os círculos são os maiores. Também posso observar que o Brasil está entre os países mais populosos, não só o Brasil, mas os Estados Unidos e outros países aí. Então, esse mapa tem como objetivo mostrar para nós quais são a localização aí dos países que possuem a maior população do mundo. E os círculos maiores, maiores populações. Círculos menores, menores populações. Por quê? Porque é um mapa que trabalha um tema, uma temática, que é população por país, e também está relacionado a quantidades. Ele é um mapa quantitativo. Ele está envolvendo volumes, quantidades. Bom, classe, são essas informações, exemplos de mapas temáticos que nós vamos trabalhar muito dentro da geografia aí até o ensino médio e vocês compreenderem um pouquinho o que são mapas temáticos, né? Esses mapas que vocês acabaram de aprender que trazem aí uma informação específica, uma única informação, um único tema a ser trabalhado, a ser retratado de determinados lugares, tudo bem? Eu espero que vocês compreendam. Qualquer dúvida, o professor está à disposição.